Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Saber Saúde Science. Tudo bem com vocês? Bom, a gente pensando que tudo no nosso corpo, ele gera em torno de um potencial. Tudo que a gente for pensar, ou quase tudo que a gente for fazer uma análise, mas eu acho que eu vou falar até tudo. Tudo tem uma diferenciação de potenciais elétricos no nosso corpo. Tudo gira em torno de eletricidade no nosso corpo, constantemente. Todas as nossas reações, elas só ocorrem por conta do potencial do nosso corpo. E esse potencial que eu falo é com relação a diferenças iônicas, né? Diferenças de positivo e negativo. É esse o potencial que eu tô falando para vocês, tá? A gente vive naquele mundo dual, né? Esse dual que eu falo, não é essa questão assim de claro e escuro, também, né? Giramos em torno disso, de bem ou mal, mas no nosso corpo nós temos ali o positivo e o negativo. Que é essa dualidade, né, entre esses potenciais que formam as reações. Eles não são rivais, eles são complementares. E por eles serem complementares, é que as coisas vão acontecendo no nosso corpo, que elas vão ocorrendo, elas vão funcionando, né? Vocês lembram quando a gente falou ali dos átomos? Nós já tivemos uma aula, nós falamos ali sobre os átomos. Os átomos, há um tempo atrás, ele era considerado a menor partícula do nosso corpo, do nosso universo, mas enfim, hoje já se sabe que tem mais coisas, né? Por dentro do átomo, além de prótons, elétrons, nêutrons, a gente tem infinitas outras partículas, infinitas não, mas tem muitas outras partículas que foram descobertas até hoje, mas sabe-se aí que ainda é uma coisa limitada, porque nós temos um campo de visão ainda muito limitado, então possivelmente os físicos falam que ainda vão detectar novas partículas dentro dessas partículas que formam o átomo, enfim. Mas esses átomos, gente, foi que deram origem a tudo. Tudo é formado por átomos. O nosso universo, ele começou por um choque de partículas, um choque de átomos. Nós iniciamos o universo dessa forma. O nosso corpo, ele funciona com a interação desses átomos. E como que é essa interação desses átomos? Essa interação atômica, ela vem por meio dessa diferenciação de positivos e negativos. É isso que faz essa interação de átomos. Então, essa interação desses átomos, ela vai formar as moléculas, e essa interação de moléculas vão formar as substâncias. Querem um exemplo disso? Bem claro que eu tô falando, uma coisa muito simples. Isso aqui, ele é composto por 2 átomos de hidrogênio que tem uma partícula e é formado por um átomo de oxigênio. Vocês lembram disso lá da escola? Então, um átomo de oxigênio mais os 2 átomos de hidrogênio formou-se uma molécula de água. E quando nós unimos essas moléculas de água, quando elas se interagem, e como que elas vão se interagir? Por esse diferencial ali de potencialidade. Então, com esse diferencial, elas vão se agrupar, elas vão se unir, elas vão formar uma substância. E essa substância é aquilo que nós conhecemos por água, não é assim? Tudo esse diferencial, esse potencial, tudo no nosso corpo vai gerar em cima disso daí, tá? Vocês querem ver mais? As nossas células, a maior concentração, o que tem mais de substância dentro das nossas células
é o quê? A água. Nós também já falamos disso. Mais de 90% da célula é composta pela água. Não é assim? Nós já conhecemos. Por que ela é composta por tanta água, gente? Mais de 90% dentro de uma célula é muita coisa, né? Porque a água, ela é responsável pela maior interação química do nosso corpo. Não todas, mas grande parte delas. Agora, vocês querem saber por quê? Vou deixar vocês ali na seca. Sabe por quê, gente? Porque semana que vem, segunda-feira, nós vamos ter uma master aula falando sobre água. Eu estou preparando uma aula muito bonita para vocês entenderem com bastante propriedade o que é a água, por que a água é tão abundante no nosso corpo, por que essa água vai reduzindo ao longo da nossa vida. Quais são as interações da água? Gente, é de uma riqueza que vocês não têm ideia. Vai ser uma aula muito linda. Então, se preparem, chame os amigos, compartilhe, porque vocês vão abrir a mente, assim. Por que eu vou falar com tanta propriedade da água? Porque quando nós falamos das ondas eletromagnéticas, principalmente quando eu falo da fototerapia, eu falo referente à atuação dela à água do nosso corpo, não é assim? Mas para eu entender essa atuação da fototerapia, quais são seus benefícios, como ela age, por que ela age dessa forma, eu preciso entender aquele objetivo dela, que é a água. Então, para isso, nós vamos estudar com muita propriedade os benefícios, como é formado tudo sobre a água. Anota aí, segunda-feira que vem, não percam, por favor, porque vai ser muito importante, tá? Beleza. Vocês querem ver mais? Vamos falar mais sobre essa potencialidade do nosso corpo. Vamos lá. Então, a primeira substância que tem ali abundante nas nossas células é a água, como nós falamos, que é para ter essas reações químicas. Joia, até aí tudo bem. E a segunda substância mais abundante da célula, do nosso corpo, na verdade, a primeira é a água, a segunda é essa substância, são as proteínas. E essas proteínas, elas são uma substância que é formada por moléculas, que é formada por átomos e que tem seus potenciais ali interagindo. Vocês conseguem entender que tudo gera em torno de potenciais? Tudo é positivo, tudo é negativo? Então, nosso corpo está sempre sendo movimentado pela energia. E essa energia se dá através dessa interação de potencialidade, de dualidade de positivos e negativos. Qual que é a importância dessa proteína no nosso corpo? Vamos lá. Elas fazem parte da estrutura das células, elas fazem parte das substâncias intersticiais, aquele líquido ali que fica entre as células, e elas fazem parte dos anticorpos, das nossas defesas do nosso organismo. Então, se eu tenho a água que é feita por átomos, eu tenho proteína que é feita por átomos, e são as duas substâncias que mais têm abundância ali no nosso corpo, então tudo gira em torno de eletricidade. Olha que lindo! Se eu falei que a água ela é responsável nas reações químicas do nosso corpo, então qual que é a função das proteínas? Olha que riqueza, gente! Então, o que elas fazem? Elas transportam os oxigênios através das hemoglobinas, elas são as principais catalisadoras das reações químicas, elas são responsáveis pela contração muscular, pelo metabolismo celular e elas são especiais demais na formação de alguns hormônios. Olha, gente, a riqueza que é isso. E do que é feita essas proteínas, essas substâncias? As proteínas. Elas são feitas de moléculas de aminoácidos. E esses aminoácidos são feitos de átomos. E esses átomos são carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Tudo isso, gente, são coisas pequenininhas
que vão se juntando através desses potenciais e vão formando estruturas e vão dando a sua forma, a sua função. Não é muito bonito isso? Olha que legal. O que eu quero dizer com tudo isso, gente? Que todas as reações do nosso corpo, elas geram eletricidade. Tudo no nosso corpo gera eletricidade. Isso é interessante, né? Olha, presta atenção numa coisa. Quando a gente fala de dor, quando a gente fala de cócegas, quando a gente fala de estímulos que estão aqui à nossa volta, tudo isso, gente, gera um estímulo elétrico. Todos esses estímulos geram um estímulo elétrico e o seu cérebro interpreta através de estímulos elétricos. Para isso, quando você vai fazer um exame para ver como está o seu cérebro, você faz um eletroencefalograma. Quando você vai verificar o seu coração, você faz um eletrocardiograma. Quando você vai verificar a sua musculatura para ver se ela está correspondendo ao estímulo, você faz uma eletroneuromiografia. Tudo é estímulo elétrico. Tudo, simplesmente tudo, tá? Bom, pega esse livro que tá em cima para mim, por favor. Vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Deixei aqui aberto, tá? Esse livro aqui é do meu querido professor Ivan Persson. Ele é um dos grandes mestres em biomagnetismo aqui no Brasil, né? Ele estudou com o próprio Dr. Isaac Góes. E ele escreveu um livro baseado nas pesquisas, baseado nas observações do Dr. Isaac. E eu achei um pedacinho aqui desse livro muito interessante para trazer para vocês. O que é ressonância? Ressonância é o resultado da coincidência de duas frequências de energia que se igualam em amplitude e longitude. É a identificação vibracional e energética entre dois pontos. Em seus livros, o Dr. Góes menciona que entre vírus e bactérias se estabelece uma comunicação à distância, em forma de ondas eletromagnéticas. São os fluxos de íons H+, a qual ele denomina de ressonância biomagnética. Eu não vou terminar de ler, mas eu gostaria que vocês vissem esse esqueminha aqui que ele fez, tá? Nesse livro. Não vai dar para vocês lerem o que eu acabei de ler, porque vai ficar para vocês aí ao contrário, né? Mas vai dar para vocês verem um esquema. Só para vocês entenderem o que é o potencial do nosso corpo e como isso está presente, inclusive, nos micro-organismos. Então, nós temos aqui as bactérias e os parasitas, elas têm cargas negativas, e nós temos aqui os vírus e os fungos que têm cargas positivas à sua volta. Isso faz com que esses micro-organismos interajam entre si. Eles criam ali uma simbiose entre si. Por quê? Porque eles têm polos, cargas diferentes e se atraem. Para vocês entenderem como é importante essa questão de potencial no nosso corpo, como isso é fundamental. As células, todas as células, elas têm uma voltagem, elas têm uma carga. Para elas se comunicarem, gente, isso acontece por potenciais elétricos, isso acontece por descargas elétricas. Essas descargas elétricas são geradas entre as células, elas liberam uma reação química que faz aquela interação entre elas. Essa reação química que chega do outro lado libera uma descarga elétrica e aquela química acontece entre elas. Mas tudo isso é por potenciais elétricos. Tudo bem até aqui? Então vamos lá.
O que eu quero falar com isso, gente? Qual que é a necessidade dessa aula de hoje, tá? Vocês imaginam quando vocês comeram aquele alimento impróprio no final de semana? Aquele alimento que tinha uma substância que vai interagir ali com as suas células, né? Uma substância que vai interagir com seus átomos, com as suas moléculas, enfim. Vocês imaginam o que isso pode provocar no seu organismo? E quando a gente tem ali aquela preocupação que não sai da cabeça, e essa preocupação ela causa ali, para vocês terem ideia, né, uma preocupação, ela gera uma descarga elétrica que interfere na sua respiração, que interfere nos seus batimentos cardíacos e que interfere nos seus hormônios. Nossa, gente, mas é um pensamento. É um pensamento. Mas esse pensamento, ele gera descargas elétricas. E essas descargas elétricas, elas interferem diretamente no funcionamento do seu corpo. A gente vive muito isso. Quando a gente leva um susto, ou a pessoa sente uma dor de estômago, ou ela tem uma dor de barriga. Alguma coisa acontece. E para ter essa agilidade toda de resposta, o que ocorre no seu corpo? Eletricidade. Eletricidade, ela conduz muito rápido. Para vocês terem ideia, gente, a nossa água, ela gera eletricidade constantemente ali entre si. Vocês lembram que eu falei da propriedade da água, que ela é cristal líquido? E esses cristais, eles estão em formas de fibra ótica, e essas fibras óticas, elas têm a capacidade de comunicação assim excessiva e elas guardam memórias por conta de descargas elétricas. E aquela noite de sono mal dormida que você teve aí no final de semana, né? Ou você tá tendo assim durante essa quarentena? O que acontece no seu corpo? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nas suas células? Como que elas devem estar? Porque elas estão trabalhando constantemente, eletricamente ali o tempo todo. Elas precisam de um tempo de repouso. Elas precisam de um tempo de tranquilidade para se recompor. Você deixa seu celular ligado 24 horas lá na tomada? Ou você carrega ele e depois você tira da tomada? Não é assim que a gente faz? A mesma coisa somos nós. Nós temos ali as nossas descargas elétricas constantemente ali o dia todo, mas a gente precisa à noite descarregar. Senão vai gerar o quê? Uma sobrecarga. E isso vai interferir aonde? Nos hormônios. E esses hormônios vão interferir em todo o seu sistema. E tudo isso, gente, ocorreu por potenciais elétricos. Deu para entender? Quando eu falo, né, para vocês assim, ondas eletromagnéticas, né? Gente, quando a gente vai ler sobre ondas eletromagnéticas aí na internet, outro dia eu vi um vídeo interessante de um físico, porque eu tenho estudado muito física, e eu vi um vídeo de um físico falando que as ondas eletromagnéticas de baixa frequência, que elas não têm essa propriedade toda, que elas não têm potência suficiente para gerar qualquer alteração celular. Então, por que não estão liberando o 5G na nossa vida? Essa foi a analogia que ele fez. Vocês imaginam por que ele fez essa analogia, né? O cara tá louco para ter uma internet infinitamente mais rápida. Tá se lixando do que tá acontecendo para a humanidade, porque com certeza ele nem leu muito sobre o assunto.
Mas tá bom, então vamos lá. Tem muita gente que está defendendo aí que as ondas eletromagnéticas de baixa frequência, que são esses eletrodomésticos que estão aí à nossa volta, né? A televisão, o celular, né? O carregador de celular, as tomadas em si, de qualquer coisa que você tem ali à nossa volta, a luz, por exemplo, que isso não interfere nas nossas células. Por que que não interfere? Porque quando a gente fala de ligações iônicas e não iônicas, e as de baixa frequência são não iônicas, é que as iônicas, elas conseguem arrancar os elétrons ali dos átomos e aí vira uma agressão. E tem vários estudos que comprovam isso. E que as não iônicas não têm a propriedade de arrancar esses elétrons desses átomos. E como não arranca os elétrons, então não tem problema nenhum a gente ficar imerso nessas ondas eletromagnéticas de baixa frequência. Beleza. Ó, pega quem cobriu para mim, por favor. Isso aqui, gente, isso aqui é o Kenko-Bio, para quem não conhece, é um aparelho eletromagnético de baixa frequência, que nós usamos no nosso corpo no máximo até 30 minutos. Esse é o máximo dele. Ele tem 60 Hz. Tudo à nossa volta tem 60 Hz. Tudo é baixa frequência, tá? Esse aqui tem mais ou menos 60 Hz. Tem muitos outros aparelhos eletromagnéticos que nós estudamos, que nós vimos aí nos artigos científicos, que tem menos frequência que esse. Tem uns até de 10 Hz. E vocês não têm ideia do que isso é capaz de fazer no nosso organismo. Quem usa sabe. Isso aqui é meu objeto de pesquisa, né? Esse aqui a gente sabe que é meu objeto de trabalho. É com isso aqui que eu estudo, é isso aqui que me faz, assim, ter amor ao que eu faço, porque ele tem reações, assim, incríveis no nosso corpo, em qualquer situação, em qualquer local, ele tem atuação, e atuação rápida, perceptível e que resolve logo o problema. Eu não vou dizer que isso acontece com todos, essa percepção, porque a gente tem outras interferências, vocês sabem muito bem disso, nós já falamos disso, mas a grande maioria sim, né? Como nem todo medicamento funciona para todos, eu não vou dizer que o Kenko-Bio não funciona para todos, que na minha opinião ele funciona para todos. Agora, existem outros fatores que fazem a gente perceber ou não perceber. Agora, que ele está atuando, tudo bem? Mas é um aparelho de baixa frequência. E são ondas eletromagnéticas que estão sendo utilizadas para a saúde, para recompor a saúde, para trazer o seu organismo uma capacidade de colocar as suas células na mesma frequência, colocar os seus órgãos e vísceras no mesmo ritmo, e nós criarmos ali uma harmonia celular, nós criarmos ali uma frequência dentro do mesmo padrão que seja em prol da saúde, que seja natural, inerente ao ser humano. É isso que esse equipamento faz, é isso que ele traz, ele te restaura essa frequência. Nossa, mas ele restaura essa frequência, mas e por que a gente precisa que essa frequência seja restaurada? Por aquilo que você come, porque essa interação de substâncias, de moléculas, de átomos, do tipo de alimento, da qualidade de alimento que você ingere no seu dia a dia, provoca respostas e reações químicas, restaura a frequência das suas células, porque as noites mal dormidas que você tem faz um desajuste de frequência celular, restaura porque aquela preocupação que nós temos de vez em quando, né, também interfere na nossa frequência celular.
Então, eu preciso de componentes, eu preciso de algo, eu preciso de um aparelho, ou eu preciso de um lenço de fóton ou uma camiseta, eu preciso de alguma coisa que emita uma frequência capaz de restaurar a frequência celular do meu corpo, para assim restaurar a minha saúde. Deu para compreender? Tudo bem? Eu vou ler aqui se tem perguntas. É muito importante vocês entenderem sobre isso, porque nós estamos numa era muito complicada, né? Eu falo que é complicado porque nós somos uma geração ácida, nós estamos constantemente com um organismo trabalhando em volta de todo um meio acidificado, e isso é danoso, e isso tem a ver com os íons, tá? E nós precisamos de uma restauração celular, nós precisamos de uma restauração molecular. Então, eu gostaria que vocês refletissem bastante sobre o assunto. A Sila está falando aqui que esse aparelho que está falando, é verdade. Tânia está perguntando o que é o Kenkobio. Tânia, o Kenkobio é um aparelho eletromagnético que nós temos aqui no Brasil. Ele é da empresa Kenkopato Photon, que já está no mercado há 38 anos, 37, 38 anos. É um aparelho japonês, tecnologia japonesa, antiguíssimo, você não faz ideia o tanto que ele é antigo, é patenteado, toda a formulação dele. Ele tem aqui, nesse equipamento, são 5 gomos, cada um tem 2 bobinas aqui, que vão de polo sul a polo norte 60 vezes por segundo, cada gominho desse aqui. Associado a ele, ele é recoberto com o fóton, a fotonterapia, que também é um campo eletromagnético de infravermelho longo, e associado ainda tem os íons negativos. Falando de fotonterapia e íons negativos, nós temos outras aulas comentando sobre o assunto. Você pode entrar lá no YouTube e dar uma olhadinha nas aulas lá, que você vai entender com bastante propriedade o que isso, qual a importância disso aqui no nosso corpo. E esse aparelho, como ele vai de polo sul a polo norte, 60 vezes por segundo, nós utilizamos no corpo em áreas específicas, ele faz essa restauração celular, né, dos íons, dos nossos íons, essa restauração de frequência, eu vou falar de uma forma melhor, essa restauração da frequência celular, e o nosso organismo volta, assim, eu vou dizer que volta porque nós temos já a nossa capacidade, autocapacidade de se recompor, de se restaurar, de se combater os agentes nocivos. Nós temos tudo isso dentro do nosso organismo, mas algo prejudica o nosso corpo de atuar, infelizmente. E são todos esses efeitos que nós falamos daí. Nós temos as ondas eletromagnéticas nocivas que estão à nossa volta. Nós temos o excesso de íons positivos que estão à nossa volta. Nós temos a má qualidade nutricional, má qualidade do sono, os problemas emocionais, estresse, enfim. Tudo isso faz esse desajuste, esse desequilíbrio no nosso corpo e evita que nós consigamos nos proteger, nos defender, nos restaurar. Então, a gente tem aqui produtos, né? Esses produtos são os produtos que eu estudo há 20 anos, que faz essa restauração de frequência e ajuda o nosso corpo a voltar à nossa forma vital, de quando nós nascemos e que teve toda essa interferência, tá? Então, vamos lá. O que mais? 5G é terrível para o cérebro. Tem vários... Gente, eu não entendi por que esse físico falou uma bobagem dessa. Porque esse rapaz, eu estudo muitas aulas dele, sabe? Ele é tão... Ele fala assim com tanta propriedade das coisas, ele é tão estudioso,
E para mim ele falou uma bobageira nessa aula, porque isso já tá mais do que difundido qual a razão do 5G não ter saído por aí. A gente sabe que onde tem antena 5G, os pássaros são degolados quando chegam perto. Tem noção, gente? E para pensar que nós estamos já com 4G no nosso celular. Tem, sabe? Para pensar um pouco. Nós já estamos com o 4G. Então falta pouco, né? A gente já tem uma grande interferência aí. Tá bom? Bom, gente, resumindo, era isso, resumindo para vocês, com relação às polaridades, nós somos regidos por polo sul e polo positivo e polo negativo. Tudo no nosso corpo gira em torno disso. São essas reações, essas interações, né, dessas polaridades duais que fazem todas as nossas reações, as nossas respostas, todos os nossos processos bioquímicos no nosso corpo. Todas as interações externas nocivas é que fazem esse desajuste iônico no nosso corpo. E nós precisamos de ondas eletromagnéticas, porque nós trabalhamos tudo com eletricidade, nosso corpo trabalha com eletricidade, e essa eletricidade que forma os campos eletromagnéticos do nosso corpo, como isso está ocorrendo interferência, nós precisamos de equipamentos, nós precisamos de terapias alternativas que nos ajude a recompor, a restaurar esse equilíbrio de polaridades no nosso corpo, e nós temos disponível aqui materiais com a fotonterapia, que são os infravermelhos longos, e os campos eletromagnéticos pulsáteis que vêm do aparelho Kenkobil. Tem uma pergunta aqui, Aurélia. Qual o diferencial dos componentes existentes nos produtos Kenkopato e de outras marcas? O diferencial... Quem que perguntou? Qual o diferencial dos componentes? Quem perguntou? Aurélia. Aurélia? Aurélia, isso é legal, né? Quando a gente fala dos produtos da Kenkopato, que é o que eu trabalho atualmente, tem um fator muito importante, que a gente fala que é a biocerâmica, né? Quando a gente fala da biocerâmica, quais são os metais que estão fundidos, que estão ali presentes nesse material que vai emitir essa onda de infravermelho longo. Nós já falamos um pouco sobre isso, mas vou resumir aqui para vocês. Existe biocerâmica de todas as formas aí no nosso planeta, tá? Tem muita gente formulando biocerâmica que emite ondas de infravermelho por aí. Tá cheio, gente, tá cheio. Mas o que diferencia? São os metais utilizados nesses materiais. E os metais utilizados nesses materiais é que fazem com que essa onda de infravermelho, desculpa, ela fique mais prolongada, ou seja, ela alcança os tecidos mais profundos do seu corpo. E também a presença da platina, que é o metal mais caro, mais nobre do mundo, e que nesses produtos eles estão com 100% de grau de pureza, eles não estão manipulados, não estão associados a mais nada, eles estão com 100% de grau de pureza, transformados em nanotecnologia, ou seja, num pozinho muito fininho. Isso também faz toda a diferença, o tipo de tecnologia que compõe esses metais, que compõem essa biocerâmica. E isso torna o material caro, não tem como, gente. Infelizmente, nós estamos falando de metais, os metais mais nobres do mundo, que é a platina, o titânio, o alumínio, a prata e o ouro. E esses metais unidos formam essa biocerâmica, fazendo com que essa onda ela seja mais prolongada, ou seja, alcance os seus tecidos até a medula óssea,
só para vocês terem ideia. E a presença da platina, como eu estava falando, ela é um importante catalisador de reações químicas do nosso organismo. Ela faz toda a diferença. E é um metal que você não encontra por aí. Você não encontra nas outras biocerâmicas. Então, olha, tem pesquisas que a gente viu que com outros metais, outras biocerâmicas, gente, que não obtiveram resposta. Só para vocês terem ideia. E esse material da Kenkopato, com esses 5 metais, eles são o único no mundo que conseguem fazer experimentos nos grandes hospitais do mundo todo. Por quê? Por conta da sua composição e a tecnologia envolvida nesse processo. Só para vocês terem ideia. As outras biocerâmicas, elas não conseguem, quando tem pesquisa, essas pesquisas com essas biocerâmicas, elas são pesquisas irrisórias, assim, a gente nem dá muito crédito, porque elas não têm credibilidade no mercado. Mas esse composto é o único no mundo inteiro que tem a capacidade de adentrar nos grandes hospitais do mundo todo para fazer pesquisa científica, porque sabe-se da propriedade do material. Então, esse é o diferencial, tá bom? Bom, gente, eu gostaria muito que vocês pensassem tudo isso que nós conversamos, lembrando que segunda-feira que vem vai ser uma live muito especial, falando sobre a água, vocês vão amar, vai ser perfeita essa live, incrível. Eu acho que vai fazer, assim, uma grande diferença no conceito de vocês. Vocês vão entender com muita propriedade, sabe? Por que esses materiais trazem tanto benefício para o nosso corpo. Vai ser muito bacana, não percam. Tudo bem? Quero que vocês pensem direitinho sobre o assunto, revejam a live, se inscrevam lá no YouTube. Nos encontramos na próxima segunda-feira. Eu espero que eu possa fazer isso o mais breve possível, mas por enquanto, um forte abraço virtual em cada um de vocês, um beijo no coração, excelente semana e até semana que vem. Tchau, tchau!